Fala, Dev, beleza? Aqui é o Alexandre da Algoworks. A gente preparou mais conteúdo para você para ensinar como que você pode fazer uma validação customizada. A abordagem que eu vou utilizar aqui nessa aula é uma abordagem bem simples, mas você vai aprender a técnica e com a técnica você vai ter o caminho das pedras para poder colocar as suas próprias validações. E o que vai ser feito aqui nessa aula, né? O que eu vou mostrar para você? Antes, na verdade, de falar para você o que vai ser feito, deixa eu apresentar para você a aplicação. Eu tenho aqui uma aplicação no VS Code que eu já levantei ela aqui, ó, nesse terminal, aqui no terminal. E em um outro terminal, ó, repare, eu tenho dois terminais aqui, em um outro terminal eu levantei a API. Essa API basicamente é um jar que você vai levantar aí na sua máquina com o comando java-jar e o nome do jar. Isso vai estar no código-fonte e o link do código-fonte vai estar em algum lugar aqui dessa página, vai depender de onde você está assistindo essa nossa aula. Mas enfim, vai ter essa API, né? Onde a gente está submetendo os dados do nosso formulário para essa API aqui, ela que vai salvar os nossos dados. E então, vou mostrar aqui para você como que tá essa aplicação. Deixa eu abrir o browser aqui. E eu vou levantar aqui a aplicação, que está em localhost 4200. Repare que aqui embaixo eu tenho uma grade, né? Aqui eu já tenho alguns dados, né? Tem 8 registros. Essas informações, elas estão em um SQL que já está lá dentro do jar da nossa API. É um SQL que toda vez que nossa aplicação levanta, esse SQL é executado. Eu fiz isso porque como o banco de dados é em memória, para a gente já ter alguma informação lá, para a gente já poder carregar aqui nessa grade, né, eu já coloquei esse SQL lá. E aqui eu vou só inserir um dado aqui, ó, opa, apertei um atalho aqui que eu não queria, mas vamos lá. Deixa eu só inserir um dado aqui. Aqui eu vou inserir o josé@email.com. E repare uma coisa, antes de inserir essa informação, repare uma coisa. O botão aqui, salvar, ele está habilitado. E ele só se habilita quando as informações do nosso formulário aqui, quando os campos do nosso formulário passaram na validação. Eu vou tirar aqui, por exemplo, o campo nome, removi o campo nome, que é um campo obrigatório, e o botão salvar ele se desabilitou. E a partir do momento que eu coloco esse campo de volta, ele se habilita. E antes, eu vou salvar aqui, ó, deixa eu salvar aqui, ó, repare aqui o registro 9. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer justamente essa validação de obrigatoriedade, só que de uma forma customizada. Apesar de, no final das contas, o comportamento da nossa aplicação ser o mesmo, você, com a técnica, vai conseguir fazer as suas próprias validações. Então vamos lá, vamos ver isso aqui no código. Para te mostrar isso, eu vou abrir aqui a classe do nosso componente, que é essa daqui. Deixa eu melhorar aqui, expandir aqui esse nosso espaço. E aqui, repare que eu tenho esse método aqui, configurar formulário, onde eu configurei o nosso formulário reativo. Caso você não saiba como configurar, a gente já tem aulas, né, explicando melhor, né, um passo a passo melhor. Sobre isso, basta você procurar aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, principalmente no YouTube, né, você vai encontrar esse conteúdo. E aqui o foco, né, eu não vou explicar do básico aqui o formulário reativo, porque o foco é fazer a questão da validação customizada. Então vamos lá, o que a gente tem aqui no nosso formulário aqui? A gente tem a validação required, né, que eu tenho tanto em nome e e-mail, e eu tenho aqui a validação e-mail aqui para o campo, obviamente o campo e-mail. Nessa aula aqui eu vou substituir essa validação, eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando a técnica para você ver como que tudo funciona aí por debaixo dos panos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou construir um método aqui que eu vou chamar de obrigatoriedade. É um método que eu vou chamar de obrigatoriedade, que é para ficar, para ser aí basicamente uma tradução aqui do required, né? É um campo requerido. Só que, como aqui a gente tem a classe validators, né? E depois só a gente tem o nome required. E aqui eu não estou dentro de uma classe que contextualiza essa questão da validação. Eu vou melhorar então um pouco o nome desse método. Eu vou colocar aqui, ó, validar obrigatoriedade, só para ficar melhor um pouco. Se eu estivesse dentro de uma classe, por exemplo, que eu chamasse de validadores, eu chamaria esse método aqui somente de obrigatoriedade mesmo. Mas enfim, isso é uma questão de organização. Vamos lá para o que importa. A gente constrói esse método aqui e o nosso método ele pode receber aqui, ó, um input. Na verdade ele tem que receber aqui, ó, até para a gente conseguir validar, né, um tipo que é o form control.
E o que seria esse form control? Ele é equivalente aos nossos campos de input que estão no nosso HTML. Veja aqui, ó, se eu abrir aqui o nosso HTML, repare aqui, ó, esse aqui é o nosso formulário reativo. Opa, sai um pouco aqui. Esse é o nosso formulário reativo. E o input seria, por exemplo, aqui, ó, esse input nome aqui, onde eu tenho a propriedade form control name com o valor nome. Então é isso que a gente vai receber aqui, né? Isso que seria equivalente aqui ao nosso form control para a gente até poder validar aqui, né? E como que a gente faz a validação? Olha só, eu vou colocar aqui um return, vou abrir e fechar um parênteses aqui por questão de organização. E o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui o nosso input, o nosso form control e a propriedade value dele, é o valor que está lá nesse input. Se tiver valor, então aqui eu vou colocar aqui um operador ternário. Se tiver valor, eu não quero fazer nada. Quer dizer que ele passou nessa validação de obrigatoriedade. Então eu vou devolver nulo, que eu estou dizendo aqui que esse campo aqui ele passou na validação de obrigatoriedade. Agora, se ele não tiver valor, aí eu vou fazer aqui esse outro lado. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um objeto e a propriedade desse objeto, que eu vou colocar aqui, é uma propriedade referente ao nome dessa validação. E o nosso nome é obrigatoriedade. Obrigatoriedade, eu vou colocar aqui o valor como true. Aí, só de fazer isso, eu já posso utilizar o nosso método aqui de validação. E o que eu preciso fazer? Eu venho aqui, ó, tiro required e passo o nosso método. Eu passo uma referência para o nosso método, que ele se chama validar obrigatoriedade. Obviamente, eu não vou abrir e fechar os parênteses aqui, porque eu estou passando uma referência para o método. Quem vai fazer a invocação desse método aqui, bem como quem faz a invocação do método required, é o Angular ali por detrás dos panos, né? Na hora que ele achar que ele tem que fazer a validação, né? Ele vai invocar esse nosso método para essa nossa regra aqui ela ser executada. Inclusive, a gente já pode testar o nosso formulário. Como o Angular CLI ele fica reiniciando o nosso projeto a cada alteração, eu posso voltar aqui no browser, né, e já fazer um teste, né? Primeiro eu vou colocar aqui e-mail, maria@email.com. Repare que o botão salvar ainda está desabilitado, né? Porque o nosso formulário, o botão só se habilita quando o formulário é válido. E agora eu vou colocar aqui o nome. Ó, veja aqui, Maria. Então, se eu apagar, desabilita o botão salvar. Quando eu começo a colocar algum valor, ele se habilita. Então, isso quer dizer que a nossa validação customizada já está funcionando. Eu vou salvar esse registro só para ter certeza de vez. Repare aqui o registro de código 10, Maria, que é o que a gente acabou de inserir. E, voltando aqui no VS Code, por que a gente coloca aqui um objeto quando não passa na validação? Por que é legal, por que é bacana esse objeto aqui que a gente passa? Por que a gente não faz simplesmente aqui true? Né? Por que a gente não faz isso? Primeiro, porque aqui a gente já tem acesso ao nome da validação, né? E segundo, porque a gente pode colocar informações a mais aqui nessa nossa validação, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar essas informações aqui, ó, por exemplo, se eu tiver acesso ao form control, como estou tendo aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, input.hasError. Aqui eu coloco o nome da validação, que no nosso caso aqui é obrigatoriedade, né? E aqui eu tenho acesso a esse objeto aqui. Né? Eu tenho acesso aqui se por um acaso eu tivesse mais informações aqui, por exemplo, ao invés de true, eu tivesse aqui alguma outra propriedade qualquer, por exemplo, aqui qualquer true, eu poderia fazer simplesmente isso daqui, ó. Eu teria acesso a essa propriedade. E, obviamente, né, aqui eu só posso utilizar um input direto se eu tiver acesso ao form control diretamente. Mas, como a gente tem acesso à propriedade nossa do formulário aqui nessa classe, então de qualquer ponto da classe eu conseguiria fazer isso daqui, ó. Formulário.get, aqui eu estou buscando o form control, que nesse caso aqui é o nome. Opa, eu coloquei em inglês, aqui é o nome. E eu poderia utilizar aqui, ó, hasError, da mesma forma, e colocar aqui o nome do erro, obrigatoriedade, né? E teria também acesso a essa propriedade aqui, que seria, no caso aqui, uma propriedade qualquer, né? Dessa forma aqui eu também consigo pegar. E uma outra forma, aqui seria a forma de pegar no HTML, que é bem parecida com esse caso aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, ó, lá no HTML, eu posso fazer assim, ó, formulário, eu vou copiar isso daqui, ó, porque isso aqui, como é no HTML, aqui vai ficar apontando erros aqui para mim, e eu sou meio implicado com isso. Então vamos lá, eu vou escrever aqui, ó, no HTML,
dois pontos, como que eu faço? Eu não preciso do this, né? Eu pego a propriedade do mesmo jeito. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, aqui, ó, ao invés de fazer, eu acredito que a gente pode utilizar também o método hasError, só que eu posso fazer assim, ó, no HTML eu costumo fazer assim, ó, errors, né? Eu vou na propriedade errors, vou aqui depois na propriedade obrigatoriedade e depois na propriedade aqui que eu chamei de qualquer, seria uma referência aí a qualquer propriedade. Essa interrogação aqui, né, só uma nota, essa interrogação aqui é para evitar problemas com a propriedade ser nula. Então, por exemplo, se erro for nulo, errors com a propriedade nula, né, eu não vou ter problema com esse restante aqui da operação, que obviamente não poderia ser invocado caso a propriedade errors fosse nula. Mesma coisa aqui em obrigatoriedade. Mas dessa forma aqui, né, o que eu queria que você entendesse é que a gente consegue pegar o que está aqui, ó, a gente consegue pegar aqui os valores da nossa validação customizada. Inclusive eu vou copiar essa linha aqui, eu vou deixar ela comentada aqui e vou corrigir aqui a nossa validação. Aqui eu vou deixar simplesmente true. Eu acredito que com isso aqui que eu comentei em cima, né, dessa forma que você entendeu aqui como que a técnica funciona. Apesar da nossa validação ser simples, você entendeu como a técnica funciona. Você tem então o caminho das pedras para poder utilizar as validações customizadas. Deixa eu só voltar no browser aqui para ver se ainda tudo continua funcionando, né? Deixa eu colocar aqui o joão@email.com, obviamente ainda desabilitado. Se eu começar aqui, ó, João, ó, se habilitou, então continua funcionando aqui a nossa aplicação. Por essa aula aqui, então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de clicar aí no joinha para fortalecer esse conteúdo aqui, ao mesmo tempo que você diz para a gente que você quer mais desse tipo de conteúdo. Não é uma forma de você dizer para a gente o que você gosta e o que você quer que a gente faça mais. Beleza? Então, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abraço para você e até uma próxima aula. Tchau!